dia, falar da luz do Pai Deus, do Santo Pai Deus, o Pai do Espírito Santo. O primeiro Pai é Deus, Pai é o primeiro, depois vem os filhos, as filhas, os irmãos, as irmãs, mas Deus sempre é o primeiro Pai Celeste. Deus é o Criador que criou todas as coisas e Deus é o Pai da criação de tudo, porque Deus que criou, como está lá em Êxodo, Deus Criador que criou todas as coisas e todos os seus filhos e filha. Filho é um monte de filho de Deus, de filho, tem filho pau, tem filho ruim, tem filho servidor de Deus, tem filha servidora de Deus, tem filho pecador, tem filha pecadora. Filho é que não falta, que Deus tem. Agora não sabe se é um filho bom, se é uma filha má, se é um filho pecador, se é uma filha pecadora, se é um filho livre do pecado, se é uma filha que não peca, se é outro filho que não peca. Se quer saber do Pai Deus, Jesus Cristo diz, o Pai era Deus. Oi, amará o Pai Deus e Espírito Santo em verdade. O Pai Deus então é Espírito Santo, aquela luz lá significa o Espírito Santo de Deus. Amará o Pai, aquela luz de Deus no Espírito Santo e amor e verdade. O Pai Espírito Santo é amor e verdade, os filhos Espírito Santo é amor e verdade, a filha Espírito Santo é amor e verdade. Perdoar os seus irmãos, não vê 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, pede o perdão para o seu irmão, pede a perdão para sua irmã. Perdão, meus irmãos, perdão, minhas irmãs, se eu te ofendi, chamo o Ricardo Sanada. Se alguém se ofendeu com o Ricardo Sanada, eu peço perdão por ter ofendido com o Ricardo Sanada, que ele ter falado algo que não agradou a alguém. Então, perdão, mas Deus existe. O Pai, Espírito Santo, do Espírito Santo e Santa existe. O Espírito Santo, o Pai é verdadeiro, a Espírita Santa é verdadeiro, o Espírito Santo é verdadeiro. Peço perdão a Deus, peço perdão a Cristo, peço perdão a todos os irmãos e todas as irmãs que não agradam com o Ricardo Sanada, para ensinar sobre o Espírito Santo da vida eterna, sobre a Espírita Santa da vida eterna. Para os irmãos que querem viver para sempre, para as irmãs que querem a vida eterna, para o irmão que quer a vida eterna, eu, Ricardo Sanada, o Espírito Santo de Deus, do Cristo, deu sabedoria para ensinar sobre o seu Espírito Santo, o próprio Pai do Espírito Santo. Ricardo Sanada aprendeu o Espírito Santo de Deus, que é essa bolinha redondinha, é o Filho Espírito Santo. Então tá a luz grande, eu falo que é o Pai Espírito Santo. A bolinha pequena, o Pai Espírito Santo, é o primeiro Pai, o Pai número 1, o Pai number one, o Pai Espírito Santo é Santa, que batiza todo o filho e a filha que aceita o Espírito Santo, filho ou a Espírita Santa filha. Então você seria o filho do Espírito Santo, uma filha da Espírita Santa, e o seu Pai Espírito Santo te honrando, o seu filho no Espírito Santo é Santa. O Pai Espírito Santo que está com o Ricardo Sanada, te mostrando o Espírito Santo, o Pai e o Filho e a filha, para provar que é real, para provar que o Espírito Santo existe, para provar que a Espírita Santa existe, que não é lenda, não é história, não é invenção de ninguém. O Cristo não inventou nada, o Cristo pregou sobre o Pai Espírito Santo, sobre o Filho Espírito Santo. As pessoas não acreditavam que o Cristo dizia que tinha seu Pai, era o Espírito Santo Pai. O Pai do Cristo foi o próprio Espírito Santo. Aí o Cristo nasceu do Espírito Santo, que o Espírito Santo Filho. Então, Cristo foi o Filho do Pai Espírito Santo, ele tinha o Espírito Santo Filho, então ele era como o Filho do Espírito Santo, então ele é o seu irmão do Espírito Santo e Santa. Cristo irmão no Espírito Santo e Santa, e o Pai Espírito Santo é mais importante que filho. Então o Pai Espírito Santo e Santa é o number one, o primeiro Pai da vida eterna de todos os seus filhos. O Cristo foi o primeiro filho que herdou o Espírito Santo do Pai dele. Então depois veio outros irmãos, outras irmãs que herdou o Espírito Santo e Santa através do Cristo, mas o Cristo
batizou os irmãos do Espírito Santo e Santa. Obrigado, Santo Pai, Espírito Santo e Santa, por ter mandado seu Filho Jesus Cristo, que batizou os irmãos, as irmãs no Espírito Santo e Santa, em muita gratidão ao Pai, Espírito Santo e Santa, ao Jesus Cristo, que santificado seja o vosso nome aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia em dai hoje. Perdoar minha ofensa quem tem ofendido, perdoar minha dívida que eu a devo. Bendito seja o vosso reino do Pai, Espírito Santo e do Santo Cristo aqui na terra, em todos os seus reinos. Pai, Espírito Santo e o irmão Cristo, o Filho que batizou os irmãos no Espírito Santo e Santa, e honra e glória ao Pai, Espírito Santo, e ao Jesus Cristo, o Filho do Espírito Santo, que dá muito Espírito Santo para os seus irmãos e para as suas irmãs, e o Pai, Espírito Santo e Santa também, que batiza o seu filho e as suas filhas no Espírito Santo e Santa, e Jesus Cristo, o irmão que batizou os seus discípulos no Espírito Santo, as suas discípulas no Espírito Santo, e muitos irmãos e muitas irmãs ganhou para o Pai Espírito Santo. Obrigado, Santo Jesus Cristo, irmão, que deu o Espírito Santo e Santa para todos os seus irmãos, que vai entrar em vosso reino celeste, entre vós do sangue do Cordeiro Cristo. Obrigado, Cristo, para ser o Cordeiro do Espírito Santo e Santa da salvação. Obrigado, Santo Cristo, para batizar os irmãos, as irmãs, no sangue do seu sangue, como Cordeiro, e dar o Espírito Santo e Santa para o irmão. Obrigado, Santo Cristo, por ser enviado pelo Pai, Espírito Santo e Santa da vida eterna. Obrigado, Santo Cristo, por ter trazido o conhecimento do Pai, Espírito Santo e Santa, e vós, seu Filho do Espírito Santo e Santa, para batizar os seus irmãos, as suas irmãs no Espírito Santo e Santa, para o vosso reino sagrado. Amém.